Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de história. Espero que essa mensagem encontre vocês bem. Quero só comunicar que hoje eu vou contar a primeira parte da história da Morgana. Ela dividiu a história em três. Afinal de contas, hoje ela tem quase 90 anos. Morgana, desculpa se você estiver ouvindo, eu errei sua idade, tá? Fiz uma conta rápida aqui agora, não esperava que eu ia falar isso. Desculpa, Morgana. Te amo. Ela vai contar a história dela em três partes, dentro da história A Cartomante e o Lobisomem. Então, vamos começar. Só antes, vocês estão ouvindo o barulho de ventilador, né? São 18 horas, numa quinta-feira, 35 graus, tá? Insustentável ficar aqui sem ventilador. E eu tentei. Faz meia hora que eu tô tentando gravar, mas infelizmente eu precisei ligar. Peço desculpas, peço um pouquinho de compreensão. Com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai fazendo um estúdio bonitinho. Mas desculpem, pessoal, não é falta de respeito não, tá? Na verdade, eu tô gravando por amor a vocês. Eu realmente amo o que eu faço. Então, sem mais delongas, vamos à história. Olá, contadora. Sou Morgana e hoje eu vou contar A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 15, A Ordem, a Origem. Eu pedi para contar minha história. Nasci em família simples, no interior de Belo Horizonte. Sou a primeira filha de um casal que se ama ontem, hoje e além. A questão é que nunca entendi por que foram os meus pais. Eles eram muito atenciosos comigo, mesmo quando eu falava que via espíritos, via vultos, via gente morta. A expressão depende de quem conta a história, mas é tudo a mesma coisa. A atenção que os meus pais dispensavam para mim era tanta, era tamanha, que eu mal conseguia sair de casa. Eu mal conseguia brincar no meu próprio quintal. Então, achei que isso poderia melhorar se eu tivesse um irmãozinho. Então, comecei a insistir, desde pequena, para ter um irmão. Eles achavam lindo. Uma menininha pequenininha pedia um irmãozinho, já que estava programada apenas uma filha, no caso eu. Depois de alguma insistência, meses depois, nascia Margarida. E as atenções foram voltadas para ela, graças a Deus. E eu ganhei a minha liberdade, estendendo o meu horário de brincar, estendendo os limites de até onde eu poderia ir. Passei a resgatar animais perdidos, cuidava deles e assim que eles melhoravam, eu oferecia aos vizinhos, que aceitavam. Foi assim por anos. Margarida era mantida aos cuidados rígidos dos meus pais, enquanto eu era livre. E eu adorava ir até a mata no final da rua da minha casa. Era uma mata que, no começo, era aberta. Tinha trilhas por onde as pessoas passavam para chegar até as fazendas ou até o lago. E eu ia até esse lago, sentava ao redor e ficava lá, olhando o reflexo do céu sobre as águas, olhando o movimento do vento desenhado sobre o espelho d'água. Olhava às vezes as pessoas do outro lado do lago e eu imaginava qual era a história de vida delas. E assim eu passava os meus dias. Bem melhor do que simplesmente ficar em casa, dentro de um quarto, dia e noite, noite e dia. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que para os meus pais, eu estava no quarto, fechada. Como a porta estava fechada, eu estava lá dentro. E se eles me chamavam, eu não respondia. Eles entendiam então que eu não estava a fim de conversar. E eles saíam. A verdade é que eu saía sempre escondido. Ninguém me via. Por isso, eu me mantinha livre. E outra coisa, apesar de sermos parecidas, Margarida era a flor da família, a qual daria um ótimo casamento, dariam ótimos netos. Nesse ponto, eles estavam corretos. Um dia, estava sentada em uma pedra, a minha pedra favorita, ao lado do lago, observando a natureza em sua grandiosidade. Quando vi, pelo canto do olho,
uma mulher a metros de distância, me observando. Ainda pelo canto do olho, vi ela com um vestido longo e branco, cabelos negros e olhos claros. Quando me virei para observá-la, ela ainda estava lá. Então, a cumprimentei. Boa tarde. E ela não respondeu. Você sabe que você está me assustando, né, moça? Me desculpe, disse ela, com um sotaque carregado. Sou Mirena. Você é Morgana. Está correto? Arregalei os olhos por um segundo. Como ela sabia o meu nome? Eu nunca vi antes. Então, pensei que ela poderia ser alguém da fazenda, já que a mata que eu estava pertencia à fazenda. E eu respondi: sim, sou Morgana. E quem é você? Como eu disse, eu sou Mirena. Eu venho te fazer uma proposta, disse ela, dando um salto e pisando ao chão. Só então que eu notei que ela estava flutuando antes de saltar. Eu a encarei. Você tá morta? Perguntei e ela sorriu divertida. Não, não estou morta. Só não estou no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos. Você me vê aqui na sua frente devido ao poder chamado desdobramento. Meu corpo está dormindo e meu espírito consciente está aqui, fazendo o seu chamado. Mas como? Perguntei. E ela respondeu: vim falar com você. Quero te fazer uma proposta, mas antes eu tenho 3 perguntas que precisam ser respondidas, disse ela, e confirmei com a cabeça. Ela continuou: Menina Morgana, você gosta da natureza? Ela perguntou, muito atenta a todos os meus gestos. Eu respondi: sim, amo a natureza. A natureza é minha casa, meu refúgio, a minha vida. Muito bem, disse ela. A segunda pergunta é: o que faria se tivesse um poder além do normal? Franzi a testa e respondi: eu ajudaria as pessoas. Faria o melhor que poderia dentro da minha realidade. Ótima resposta, menina. E a terceira e última pergunta é: qual é a sua prioridade de vida? Ela perguntou. E eu procurei a resposta no fundo do meu coração. Eu tinha 10 anos e tinha que responder qual era a minha prioridade. E pela serenidade da mulher, a resposta era séria. E eu respondi: a minha prioridade de vida é fazer o melhor que eu posso pela humanidade. Quero fazer a diferença entre as pessoas. Quero ajudar as pessoas o máximo que eu puder. Tem ideia de ter uma família? Perguntou ela, ainda séria. Você sabe que eu tenho só 10 anos, correto? Perguntei e ela confirmou com a cabeça. E continuei. Mas não, não tenho a intenção de formar família. Não pelos próximos anos. Na verdade, por mais que eu admita que meus pais queiram isso, por mais que eu admire os meus pais, o amor que o une, o relacionamento de todos, eu não vejo a Morgana como uma dona de casa, uma mãe de família. Não quero nada que me prenda. Muito bem, ela disse. Lembre-se de todas essas palavras. Vai precisar delas um dia. E hoje quero que saiba que irá receber um poder maior do que você imagina. Mas veja, é como ter um carro. A quem não sabe dirigir, precisa de treino, disciplina, ter um coração bondoso e disciplina, e muito ensinamento e disciplina. Vá para casa e volte amanhã logo cedo. E começamos os ensinamentos. Eu confirmei com a cabeça. E diante dos meus olhos, questão de um segundo, ela desapareceu, bem na minha frente. E eu paralisei. Por uns segundos, depois me recompus e me segui até minha casa. No caminho pensei, será que era verdade? Será que eu vi realmente a menina?
Mas sim, a resposta é sim, porque a partir desse dia via Mirena todos os dias e comecei a aprender muito com ela. A cada dia mais e mais conhecimento era passado por mim. Estabeleci uma amizade sincera e profunda com aquela mulher. Os ensinamentos que ela me passava vinha às vezes da mata, às vezes à beira do lago, às vezes do quintal da minha casa. Só eu poderia ver Mirena. E hoje, aos meus 80 anos, ainda não sabia o motivo. Sim, Mirena vinha em espírito. Mas isso eu conto depois. A primeira vez que Mirena marcou a aula durante a noite na mata, eu fiquei tensa, sem saber o motivo. No caminho, sozinha, pensei que a mata era muito escura. A escuridão da mata mexia comigo. Entre as árvores, sem a presença da luz da lua, era um breu. Será que eu enxergaria algo? Pensava. Assim que entrei pelas árvores, continuei enxergando, mas tudo em tons de roxo e lilás. Enxergava até o mínimo animal entre as folhas, entre as frutas, e então mais um dom se abria para mim. E agradeci a Deus, prometendo fazer o melhor por todos, todos os dias. E a partir daquela noite, os ensinamentos passaram a ser noturnos. Em uma das vezes que eu recebia meus ensinamentos sobre plantas, suas utilidades e como manusear, eu ouvi passos, como se fosse um cão. Olhei para Mirena, que me olhava emocionada. Eu senti medo, mas ela estava com lágrimas nos olhos, de emoção. Vendo que eu me mantinha na posição de defesa, ela disse: São lupinos. Enquanto ela chorava, as palavras saíam de sua boca. Eu olhei confusa e ela continuou a dizer: São criaturas lendárias, poderosas e milenares. Eu ouvi, mas continuava confusa se eu subia ou não na árvore, tentando me esconder dele. E Mirena disse: São lobisomens de sina. Quando eu escutei a palavra lobisomens, eu corri os olhos ao redor e vi uma árvore alta. E subi, o mais alto que eu pude, quando Mirena, sorrindo, divertida da minha atitude. Subi sim na árvore, subi, confesso, mas subi em tempo hábil. E assim que me acomodei, os vi embaixo da árvore. Sentiram meu cheiro. Eu creio que sabiam que eu estava lá em cima da árvore, mas não fizeram nada. E era uma alcateia. Dezenas de lobisomens estavam ali. A melhor descrição que eu poderia fazer deles eram lobos do tamanho de ursos. E um deles, o maior, me olhou fixo nos olhos, mesmo à distância. E ali, naquele momento, eu senti meu coração bater mais forte. Não consigo explicar. E achei que fosse pela emoção de ter um animal lindo, poderoso, me observando. Logo, ele saiu e o bando foi atrás dele. Então eu tive certeza. Aquele era o Alfa. E os dias foram passando e eu continuei os ensinamentos. E aos 12 anos eu já atendia pessoas na minha porta. Primeiro vieram os ciganos, que bateram à minha casa. Não os conhecia. Disseram que vieram devido a um mentor deles. Pediram comida e ajuda para a menina Elisa, uma menina de 10 anos que tinha feridas em ambas as pernas. Já tinha feito alguns preparos e não tinha curado ninguém ainda. E ninguém tinha curado ela, nem os ciganos. E fui ter com Mirena na mata e ela disse: Você sabe o que fazer. Dito isso, ela desapareceu. Eu tinha uma leve ideia do que fazer.
e fiz. Em um pilão, coloquei ervas, amassei, fiz 2 potes de infusão. Um passei nas pernas da menina, outro eu enviei para eles levarem. Alguns dias depois, ela chegou em minha casa com um lindo vaso de 7 ervas que os ciganos me enviaram. Meus pais acharam muito bondoso da minha parte ajudar eles. Na verdade, depois do pacto que fiz, meus pais estavam mais alienados ao meu respeito. Devido à minha nova função, eu tinha mais responsabilidades do que antes. E a superproteção dos meus pais não ajudaria em minha missão. O quartinho, que antes era de bagunça, virou quartinho de atendimento. E aos poucos, em pouco tempo, eu já atendia 5 a 10 pessoas na semana. Eu tinha menos de 15 anos e já atendia dezenas de pessoas. Uma noite, cansada pelos atendimentos do dia, fui até o quarto de bagunça buscar uma poção para dormir à noite. Quando saí pela porta da cozinha, vi em cima da árvore o lobisomem alfa. Eu achei que ele estava ali por minha causa, e ainda sem falar com ele, um amor cresceu em meu peito, sufocando e apertando meu coração. E a partir dessa noite, eu o via sempre, principalmente o alfa, tanto na mata, o alfa, quanto também na minha árvore, na minha mangueira. Vendo que eu ficava ansiosa para ver os lupinos, Mirena não dizia nada. E quando eu os via, ela sorria. Uma única noite, enquanto eu olhava admirada para a alcateia, com a intenção de ver novamente o alfa lupino, Mirena deixou escapar a seguinte frase: Menina, mal sabe você o quanto está envolvida na vida dos lobisomens. Olhando para a alcateia, eu disse: o que disse? Perguntei a Mirena, ainda sobre a árvore, observando ao redor. Sim, menina, não devemos julgar nenhuma pessoa, ou raça, ou qualquer coisa no mundo. Nunca sabemos o dia de amanhã. E você sabe alguma coisa sobre o dia de amanhã? Perguntei a ela, mas prestando atenção no movimento embaixo da árvore, num certo alfa. Minha mestra me deu em resposta o silêncio. Quando a procurei, Mirena estava no chão, a metros de distância de mim, exatamente embaixo de mim, lá no chão, junto deles. Pelo seu rosto, eu entendia que ela queria que eu estivesse ali, com ela. Sem outra opção, eu desci, bem devagar. Quando cheguei ao chão, Mirena mostrou o cantil que estava um banho que havíamos preparado e eu tinha que fazer. Então eu disse a ela sussurrando: Quer que eu tome um banho agora? Mirena confirmou. Resignada, eu me dirigi ao cantil e retirei a minha camisola, me banhando em seguida com o conteúdo e sentindo alívio quando a poção chegava ao meu corpo. Esses banhos eram preciso devido à energia densa dos doentes que me procuravam. Não era culpa deles, não era culpa de ninguém. Estava concentrada em minhas orações durante o banho de pureza. Quando terminei, notei que estava sendo observada pelo alfa-lupino. Oi, Erd, eu disse a ele. Eu havia ouvido os lobisomens o chamaram de Erd, por isso eu sabia o nome dele. O mais estranho era explicar como eu, humana, ouvia lobisomens. Como sabe meu nome? Perguntou ele. Eu sou a bruxa, sou Morgana. Ele disse. Então faça uma bruxaria. Eu observei séria e vi que meu coração pertencia a um homem extremamente desconfiado. Em resposta ao desafio velado do lupino, eu apenas sorri, sem mostrar meus dentes. Eu já o tinha visto em nosso quintal, lá em cima da mangueira.
Achei que ele estava me observando. Então, poderíamos viver nosso amor. A partir daí, não subi mais em árvores. E sempre o alfa-lupino vinha falar comigo, na mata. Aprendi muito sobre os lobisomens e procurei estudar o máximo que pude. Se eu fiz alguma bruxaria para provar que eu sou bruxa? Não. O tempo passou e numa noite cheguei em casa tarde. E Margarida ainda estava acordada, o que não era normal. Ao me ver, ela disse: Mana, boa noite! Você não sabe o que aconteceu, disse Margarida, sorrindo e feliz. Não sei, mas você vai me contar. Vou me casar, disse ela, e eu a abracei. Que notícia boa, mana, me conta tudo. Nem sabia que você é namorada, que você tinha namorado. Quem é o Felizardo? Erde, ela disse, e meu coração gritou, mesmo eu estando em silêncio. Meu coração pulou do peito, vindo à boca. Margarida contou que conheceu Erde, contou como foi o pedido e que se casariam logo. Eu sorri, para que meu estado de espírito não afetasse o estado de espírito da minha irmã, que estava feliz. Mergulhei no meu trabalho. Quase não dormia. Já em sonhos, eu via Erd. Ele vinha até mim. Até isso eu evitava. E o casamento chegou. Eu fui, claro, é a minha irmã. E eu a amava. Até o final. Antes que os noivos deixassem a igreja, vi Erd sozinho em um canto. Ele me viu. Encontrei ele no meio dos arbustos. Ele se aproximou de mim e eu estava triste, sem o cansado, muitas noites sem dormir. Oi, Morgana, você tá bem? Disse ele. Eu não sei, Ed. Respondi baixinho, abaixando a cabeça. Ele precisava saber. Ele tinha que saber. Então, tomada de uma coragem surgida em meio ao meu coração, eu disse: O que eu disser a você, vou permitir que você lembre, para nunca mais esquecer. Mas, se contar a alguém, eu o faço esquecer. Combinado? Sim, combinado. Você está me assustando, Morgana. O que houve? Ele disse. Eu estou feliz porque minha irmã, que eu amo tanto, eu a amo, não duvide disso. Estou feliz porque ela se casou com o grande amor da vida dela, eu disse. E ele relaxou e sorriu. Que ótimo, obrigada, Morgana. Você é. Shhh, eu disse. Ainda não terminei. Eu encarei e tinha as lágrimas nos meus olhos me denunciando. Mas hoje se casou também o meu grande e único amor. O único homem que eu amei em toda a minha vida se casou hoje com a minha irmã. Parei, respirei fundo, buscando o equilíbrio para que a minha voz saísse perfeita. Então continuei. Era para ser eu naquela igreja, eu disse, chorando. Morgana, você nunca me disse nada. Como eu saberia dos seus sentimentos? Você me viu primeiro. Era comigo que o destino indicou para você ficar. Juntos seríamos invencíveis. Ou quase invencíveis, eu disse. Engana-se, Morgana. Eu a vi primeiro, lembra-se. Eu estava na árvore, vendo ela, quando você me viu. Ele não sabia que eu já o acompanhava, que eu já via ele à alcateia quando eu estava em cima da árvore. Encantada com a sua liderança, com a sua força, com a sua virilidade. Mas ele não sabia. Agora já foi, respondi. E com ela, a única forma de amor romântico que eu tinha na vida. Morgana, escolha onde quero morar, que eu compro uma casa para você. Você não estará desamparada. Mas meu amor sempre foi da baunilha. Pensei. O que ele está pensando? Vai me dar um prêmio de consolação? Neguei com a cabeça. Me virei e disse: Adeus, Alfa. E desapareci. O quarto de bagunça ficou pequeno. Eu construí uma casa do lado da nossa. Explico.
Os atendimentos era cobrado um valor irrisório, referente a mais ou menos uns R$ 20 por atendimento. Para quê? Para fazermos comida, porque todo mundo que vinha de longe. Então sempre tínhamos um café, uma bolacha caseira para oferecer àqueles que buscavam um alívio para sua dor. Contratei uma auxiliar que me ajudava demais. Lídia era o nome dela. Estávamos atendendo cerca de 50 pessoas por dia, com todos os problemas possíveis de saúde. Vou contar aqui alguns relatos, senão o meu histórico aqui ficaria gigante e eu combinei 3 partes. Um dia, uma senhora muito bem vestida entrou na sala de atendimento. Ela usava luvas de tecido e levava a todo momento um lencinho branco que ela mesma trouxe. Ela levava ao nariz, evitando o cheiro forte que que a minha assistência tinha. Mirena disse para não julgarmos as pessoas. Então não julguei. Quando chegou a vez dela de ser atendida, ela entrou. Indiquei uma cadeira, ela limpou a cadeira antes de sentar. Assim que a porta fechou e ficamos a sós, ela disse: Estou sendo traída pelo meu marido. Ela mostrou uma certa tristeza. Parou, enxugou uma lágrima que não caiu e continuou. Não sei há quanto tempo isso acontece, mas ele tem outra família. Eu já estava indo em meu pequeno armário, meu pequeno estoque de florais, buscar um calmante para ela ficar mais calma, deixar mais centralizada, para passar tudo o que estava acontecendo e o que estaria por vir, segundo a minha visão de futuro. Quando ela continuou: Quero amarrar ele a mim e quero ela morta. Fechei os olhos, respirei fundo, sentei na cadeira em frente a ela e analisei as minhas palavras, as minhas, antes de dirigir a ela. Senhora, tenho uma amarração ótima para oferecer. Pegue este vidro contendo um líquido, faça amizade com a família extra dele e ofereça sempre o conteúdo deste frasco, sempre que possível. Se precisar, venha até aqui e pega mais, que eu te dou. Ela pegou o vidro, sorriu sombriamente e colocou o frasco dentro da bolsa cara que ela carregava. Ela se levantou e saiu da sala, sem agradecer, sem se despedir. Passado alguns meses, essa mesma mulher voltou. Já não estava tão arrumada, já não estava mais com as luvas, nem com o lencinho que tampava o nariz. Ela estava chorando, se ajoelhando na assistência, pedindo socorro em tamanho desespero. E eu passei ela na frente das outras pessoas. Assim que ela entrou em minha sala, ela disse: Morgana, por favor, eu preciso de ajuda. Quero que desfaça o mal que eu causei. Eu fiz o que você me pediu. Fiz amizade com a família do meu marido. A mulher mais jovem que eu, mais jovem que ele, não sabia que ele tinha outra família. O tempo que meu marido ficava comigo, ele falava para ela que estava viajando. Mulher simples, humilde, não sabia se tratar de uma mulher. Não era uma mulher ruim, era uma mulher religiosa, muito correta. Ele foi o primeiro homem dela. Ela faz bolos para fora para complementar a renda. Levava sempre algo para ela, com o conteúdo que você me deu em um vidro, e acabamos fazendo amizade. Ela descobriu uma outra traição do Mário, meu marido, que é dela também. Brigou com o Mário e este foi embora, deixando ela e seu filho na miséria. A ajudei o máximo possível, mas o filho deles, um menininho, adoeceu. E graças a mim, graças a esse vidro de veneno que você me deu. A mulher se calou, devido ao choro. Ela soluçava, chorava desesperadamente. Estendi um copo de água, que ela bebeu num gole só. Depois, mais calma, ela disse: O que tinha naquele frasco? Eu encarei. Olhei no fundo dos olhos dela e respondi:
Água. Era um frasco com água. Por que me deu um frasco com água, falando ser veneno? Eu não disse ser veneno. O veneno estava na senhora. Você me procurou, querendo matar uma inocente, lembra? Eu disse, e a senhora confirmou com a cabeça. A cena era incrível. Eu tinha 18 anos na época e essa senhora cerca de 40. E eu estava ensinando algo sobre vida a ela. E ela absorvia atentamente. E eu continuei. O frasco que eu te dei foi para que você fosse até lá e conhecesse a família. E foi o que você fez. É porque ele está doente. É só uma gripe. Leve esse frasco aqui. É um concentrado de vitaminas. Dê a ele de manhã e à noite. E, por favor, não diga para essa senhora que você sabia. Ela gosta de você. A senhora pegou o frasco, emocionada, e se dirigiu à porta. Se virou antes de sair e disse: Morgana, muito obrigado. Quero trabalhar aqui. Quero aprender mais sobre a vida. Quero aprender tudo o que puder. Eu vou pedir o divórcio. Eu não quero esse homem. Eu quero mais de mim. Eu quero mais da vida. Me ajude. Olhei curiosa. Não sabia se ela falava a verdade ou não, mas eu não podia julgar. Comece amanhã. Na manhã seguinte, ela veio. Atendia as pessoas da assistência incansavelmente e ela virou uma auxiliar. Vamos chamar ela de Zoe. A segunda história incrível que eu quero contar foi que os lupinos estavam com Margarida. E sobrinho por sobrinho meu foi nascendo. E o casal estava feliz. E eu cheia de trabalho, fugindo desse assunto. Quando ia na mata, sentia alguém me perseguindo. Olhava para trás e minha visão noturna não me mostrava quem era ou o que era. Mas eu sentia a perseguição. Eu sentia os olhos voltados à minha nuca. Quando eu estava mais próxima do local onde eu precisava estar, ouvi Mirena dizer: Fique em chamas. Num piscar de olhos, meu corpo ficou em chamas, queimando as minhas roupas. Foi quando eu vi outro tipo de lobisomem. Um lobisomem em pé, com corpo de homem malhado, cabeça de cachorro, corpo peludo. Estava muito próximo. Me virei para ele e notei que, atrás dele, tinham mais alguns da espécie. E em chamas. Ele se aproximou e baixou a cabeça. Foi quando as chamas do meu corpo diminuíram e ele voltou à transformação, aparecendo então um rapaz, cabelos negros, pele branca, olhos escuros. Muito bonito, ele disse. Sou Elias. Não sabíamos que tinha uma bruxa por aqui. Não viemos atacar você, queremos o Erd, ele disse, com ódio. Então, Mirena disse a mim, diga a ele, diga o que sabe. Fechei os olhos, me concentrei e disse: Se encontrar Erd, encontrarão também a morte. Pelo menos a metade de vocês. Me virei e os senti se retirando. Não me ouviram. Terminei meus afazeres e voltei para casa. No dia seguinte, cedo, abri o atendimento e encontrei 10 homens lá, gravemente feridos, e um deles era Elias. Os ajudei, coloquei em sala separada, sem sermões, sem causar danos. Eu só ajudei. Elias se recuperou rápido. Me ajudou a cuidar dos outros. Mantive ele separado das pessoas. Estava atendendo os cães quando uma mulher entrou na casa, gritando comigo. Era Lara. Ela dizia: que você pensa que é? Eu confio em você, mulher. E você deixou eu na rua da amargura. Perdi marido, perdi filho por sua causa. E os xingamentos eram eternos. Até que ela começou a chorar, caindo de joelhos no chão. Me aproximei com um copo d'água e a abracei. Sob os olhares dos cães. Todos
estavam me olhando, todos. Eu estava consolando uma mulher que me xingava. Eu sabia que a mulher estava triste, sabia que as palavras não eram para mim, mas ela jogou toda a sua fúria contra mim. Pra mim. Assim que ela se acalmou, ela pediu desculpas e avisou que seu filho tinha falecido. Eu não consegui o curar. E por conta disso, seu marido havia ido embora. Nós ajudamos, mas não somos Deus e nem tentamos brincar de sermos Deus. Só ajudamos. Morrem pessoas em postos de saúde e hospitais a todo momento. Não foi culpa minha, não foi culpa nossa. Para mim, foi uma tragédia. Já estava escrito. Pedi para um dos cães me ajudar e ele fez com atenção. Ajudou Lara a ir para casa, ajudou por lá, fazendo comida, cuidando da casa. E os dias foram passando e surgiu um amor entre eles. Em pouco tempo se assumiram um casal. E Lara engravidou novamente. Depois do bebê ter nascido, ela veio trabalhar comigo. Em pouco tempo, eu precisava seguir para outro patamar. Mesmo que isso fosse ver mais vezes o Erd. Deixei a casa de apoio aos cuidados de Lara, Zoe e Lídia. Atendia só casos mais graves, porque as três davam conta de tudo. E sob a orientação de Mirena, soube que iria para uma fazenda, ajudar na união entre canes e lupinos. Só um adendo. Nossos pais tinham ficado doentes e eu tinha cuidado deles até a morte. Primeiro morreu um, em seguida morreu o outro, de tristeza. Me aproximei muito de lupinos, e principalmente do canis Elias. Éramos amigos, muito amigos. Me permiti ter um amigo, com poderes naturais como os meus. Ele não me julgaria, eu sabia disso. Sabia que pretendiam capturar a nora de Erd. No começo eu relutei, mas Mirena me ajudou a compreender que tudo na vida tem um motivo. E assim a moça veio para casa. Ajudei ao máximo que podia. Estávamos pisando em brasa, como falamos aqui. Uma guerra silenciosa estava marcada, prestes a explodir a qualquer momento. A cada palavra, a cada gesto, cada assunto que era tratada era com o máximo cuidado possível, controlando o tom da respiração e o tom de voz. Era nitroglicerina pura. Procurei acalmar a moça e acabei ganhando uma amiga. Pelo menos a encarava dessa forma. Assim, precisava me ausentar da sede da fazenda e realizar os meus cultos noturnos, mas sentia a presença constante de Erd e meus sobrinhos do lado de fora. Não queria ir lá para fora, mas precisava. Na primeira noite fiz meu culto no fundo do quintal, mesmo sabendo que era vigiada. Assim que entrei, Elias estava lá, me esperando. Assim que entrei, Elias estava lá. Cumprimentei e estava saindo, mas ele me segurou. Puxou pelo braço. Quando notei, estava no meio dos braços fortes dele, sentindo o seu cheiro a almíscar. E eu chorei. Eu me permiti ficar ali. Chorei, chorei demais. Ele massageou as minhas costas e eu sorri. Mas ele entendeu errado os sinais e tentou me beijar. Me afastei, sem escândalo, sem bagunça, sem levantar suspeita. Só me afastei. E Elias disse: Você sabe que eu tenho sentimentos por você. Eu fechei os olhos. Eu sabia. Sabia sim. Mas nunca falamos sobre isso, nesses anos todos. E eu me sentia culpada por ter permitido isso acontecer. Com o meu silêncio, Elias me abraçou novamente. E o choro foi ainda maior. A casa toda ouviria se alguém estivesse ali naquela hora, mas não estavam, estavam correndo. Elias então me pegou no colo, me colocou na cama, me cobriu e ia saindo, quando eu pedi para ele ficar comigo, só mais um pouco. Ele sentou ao lado da cama e ficou me olhando.
e adormeci. Quando acordei, o quarto estava vazio. Mantive minha rotina, mas precisávamos mesmo, naquela noite, ir para a mata. Eu precisava e eu sabia. Me torturei o dia todo. E chegando à noite, eu fui para a mata. E claro, Erd me encontrou, questionando algo sobre o que eu estava fazendo ali. E eu respondi: eu quero a paz, estou trabalhando pela paz. Tentei não demonstrar, mas meus sentimentos por ele ainda estavam no meu peito, como se ainda fosse o primeiro dia. Mas eu queria esquecer, eu precisava esquecer. Saí da mata sem terminar o que tinha que fazer, porque Erd estava me enchendo de questionamentos, como se ele tivesse razão. Razão, ouvintes, cada um tem a sua. As pessoas tendem a ver só para o próprio umbigo. Quando estamos com problemas, devemos ver todos os lados, não só o nosso. E foi então que, sentada na cama, sozinha no quarto, vi Mirena, calada, pensativa. Eu já a conhecia por quase 3 décadas. Ela estava pensativa, naqueles dias em que não queremos demonstrar, sabe? Ela estava naqueles dias em que não queremos trabalhar, vamos ser sinceros. Mas com espiritualidade não existe isso. São todos os dias é dia de branco. E Mirena era a prova disso, principalmente naquele dia. Sabendo que ela sofria, eu me calei, esperando que ela iniciasse a conversa. O tempo passou. Longos minutos. Enfim, ela iniciou. Menina, quando eu tinha sua idade, Yolanda Cury me escolheu para ser sua sucessora. Ela disse, menina, que eu ainda menina ia conhecer um moleque e que eu seria sua substituta. E iniciei os seus ensinamentos. Yolanda dizia que eu me casaria com um lupino. Ela disse o nome dele, William, e me mostrava ele, ainda como se ele fosse um menino. Claro que ele não me via. Ele era lindo, cabelos negros, olhos azuis, era maior que eu e mais forte também. Éramos almas gêmeas. Fui ajudando as pessoas até que ele chegou a mim. Seu pai estava doente. Ajudei o seu pai conforme ele pediu e nos aproximamos. O nome dele era William Trent. Nos apaixonamos. Iniciamos um relacionamento, cheios de promessas de amor. Foi quando o apresentei aos meus pais. Minha irmã se apaixonou por ele assim que o viu. Naquela noite, ele dormia lá na sala. Quando acordei de madrugada, fui até a sala, estar com o William. Quando me aproximei, vi ele com a minha irmã. Ele não falava nada. Estavam em... Vocês sabem, copulando. Ela engravidou. Nos separamos, mas meu amor era dele. O meu coração era dele. A minha alma, que você vê, é dele. Eu o amava. Eu o amo. Mas ele não me merecia. Assim que se casaram, passei a morar no meio do nada. Atendia mais e mais pessoas. Como uma insana. Queria esquecer ele. E um cânice se aproximou. O tornei mais poderoso e descobri que minha irmã tinha se tornado um cânice. E matou William, que morreu chamando meu nome. Descobri que minha irmã o fez pensar que era eu o tempo todo com William. Na cabeça de William, ele se casou comigo. Naquela noite, na sala, ele achou que era eu, mas não era eu. Depois de anos, vi uma bruxa de Sina terminar com a minha irmã. Ronda é o nome dela. E todo o meu martírio acabou. O bom disso tudo foi o resultado. O bebê da minha irmã chama Júlio Trend, é meu sobrinho. E o chefe da ordem. Eu o ajudo sempre que posso. Estou sempre ao lado dele. E na minha falha,
Se aproximou Rhonda. Ela terminou o relato dela e eu me calei. A minha história não era pior que a dela. Então, eu vi que todo mundo tem a sua própria razão. Mirena ainda amava William. Amou a vida toda. E ele provavelmente a ela. Se você estivesse no Brasil, eu a abraçaria, disse com lágrimas nos olhos. Mirena me encarou e disse: Não estou no Brasil. Não estou em mais lugar algum, menina, respondeu Mirena. Meus restos mortais estão no cemitério de Nova York. Fui enterrada semana passada. E eu desabei. Eu estava em minha solidão, em minha dor, em meu mundo, e eu nem sequer perguntei sobre Mirena. Eu sequer perguntei sobre a vida dela. A minha mentora estava me ajudando e eu sequer perguntei pelos problemas dela. Que tipo de ser humano sou eu? Ouvintes, continua.